E no Papo Reto com o Profissional em Destaque, o tema de hoje é bioeconomia. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Pois é, tem tudo a ver com sustentabilidade, que é um dos pilares da nova forma de produção, não é mesmo? E esses e outros assuntos, quem vai contar pra gente mais informações sobre isso é o professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás e também biólogo. Você deve estar se perguntando o que tem a ver bioeconomia com agronegócio. Então, é o professor que vai responder essas e outras informações, né? Vai dar mais detalhes, né? Porque é um assunto bem diferente, né? E novo, né, professor Sim. Sérgio Sibov? Isso. Primeiro, obrigado pelo convite, Vanessa. É um assunto bem complexo, bem novo e vamos tentar esclarecer algumas questões no pouco tempo que a gente vai ter aqui, né? Vamos ver. Com certeza. E eu sei que é um tema bem amplo, né? Sim. E então vamos saber o que é bioeconomia primeiramente. O que é a bioeconomia? Então, se você imaginar que você tem novas tecnologias e processos de pesquisa que surgiram nos últimos anos, essas novas ferramentas estão permitindo que a gente estude, pesquise, entenda melhor o uso de recursos da natureza e de sistemas biológicos como um todo. Qual que é o objetivo dessas novas tecnologias e desse uso dos recursos naturais? É poder criar, poder obter produtos e serviços de maneira mais sustentável. Essa é mais ou menos o cerne da questão. Esse é um dos maiores benefícios da bioeconomia? Isso. Aproveitar tudo que tem. Utilizando essas novas tecnologias, aproveitar esses recursos que a gente tem da natureza, esses sistemas biológicos de uma maneira mais sustentável. A bioeconomia ela atua em diferentes vertentes, né? Sim. Tanto na indústria, como também, por exemplo, no agronegócio. Certo. Né? E como que é essa ligação da bioeconomia à indústria e o agronegócio? Então, essas novas tecnologias, por exemplo, você tem uma série de novas formas de você obter informações genéticas com o sequenciamento de genomas, certo? Então, faz pouco tempo atrás, houve uma notícia lá que finalmente conseguiram sequenciar totalmente o nosso genoma, o genoma da espécie humana. Isso levou um tempo, mas assim, essa tecnologia, ela está cada vez mais acessível, mais barata, mais fácil de ser utilizada e quando você compara, por exemplo, quando ela começou a surgir 20, 30 anos atrás. Então, essa é uma das novas tecnologias que a gente está tentando utilizar para entender esses sistemas biológicos e aproveitar melhor esses recursos da natureza, tá certo? Então, por exemplo, qualquer nova variedade, quando você está pensando numa planta ou de um animal também, ave, suíno, bovino, você tem o que se chama de melhoramento genético, né? O melhoramento genético, o processo todo, ele envolve uma série de etapas, cruzamentos, seleções dos organismos para você cruzar novamente, etc., tentando alcançar um objetivo. Isso leva muito tempo, né? Então, dependendo do tipo de cultura que você está trabalhando, 10, 15 anos para você ter uma nova variedade. Com o avanço da parte da genômica, desse sequenciamento do genoma, do DNA, você teve uma série de novas ferramentas que acelerou esse processo de melhoramento e também permitiu que você conseguisse estudar certas caracteres que antes você tinha que, às vezes, até destruir a planta para saber se aquele caráter estava lá presente ou não. Então, a parte de genômica, de sequenciamento do DNA, é uma dessas novas tecnologias que está inserida na bioeconomia, que permite você agregar mais valor de maneira mais rápida, tá certo? Então, isso também economiza recursos, etc, etc.
Quando fala em bioeconomia, fala também de diversas cadeias produtivas, né? E o agronegócio, o produtor rural está aí numa ponta dessa cadeia produtiva, certo, que tem tudo a ver com a bioeconomia, como o senhor falou, né? Na questão de sequenciamento genético, na questão de seleção genética, seja de plantas, seja de animais. Tem tudo a ver. Qual que é a importância dessa bioeconomia para o agronegócio e também para a humanidade? Tá, vamos tentar. Eu pensei em focar em certos exemplos para a gente, né, tentar entender. Então, é assim. Hoje a gente já conhece muito sobre os microbiotas. Você já ouviu falar de microbiota? Então, no nosso intestino tem milhares de organismos, né? Que agora está começando a entender a função deles, muitas vezes benéfica, que altera, né, questões de saúde do indivíduo. Não só nos seres humanos, mas também nos animais também, nas plantas. Então, quando você junta a lista dos micro-organismos, bactérias, etc., junto com a sua função, então você tem a microbiota, mas a função dessa microbiota, você tem um microbioma. Então, hoje, o sequenciamento do DNA e todas as outras ômicas, que são plataformas, vamos dizer assim, você sabe quantos genes existem naquele organismo, em que momento esses genes podem ser expressos, que você vai ver como é que quando eles são transcritos, por exemplo, né? Quais proteínas eles estão produzindo, como essas proteínas interagem. Então, todo esse tipo de informação, hoje em dia, está integrado. E gera uma grande quantidade de informação. Quando você consegue avaliar e analisar essa grande quantidade de informação, você pode ter, por exemplo, certas situações, vamos supor assim, numa granja. Você é um produtor de frango. Tem um problema muito sério que você não pode usar, tem toda uma regulação em cima de uso de antibiótico em frango, né? Para uma série de doenças, tem que ter um resíduo, não pode. Então, imagina que você, através desse estudo do microbioma, você consiga identificar micro-organismos benéficos para a ave que evite que ela fique doente ou que promova mais saúde para essa ave, que ela não precise de antibiótico. Então, é que nem um probiótico. Que nem você vai no supermercado, não tem aquelas garrafinhas lá, probiótico que você toma, iogurte, etc. Então, você criaria um pacote, né, probióticos para a ave e evitaria que ela tomasse antibiótico. Entendeu? Então, é algo prático dessa bioeconomia, dessa nova forma de você avaliar e analisar esses sistemas biológicos. Nossa, bastante interessante e importante. Deu para entender. E importante também, né, para facilitar a vida do produtor, do profissional lá da agroindústria. Então, você toda uma cadeia, né? Volta de novo para a parte sustentável. Então, você tem... Estamos falando muito de sequenciamento genético, né, dos genomas, mas a gente pode pensar de uma forma da sustentabilidade em relação a controle biológico. Por exemplo, você tem lá uma área, um plantio que é atacado por pragas, por doenças, etc. Então, em vez de você, já a primeira opção, usar um defensivo, hoje em dia já tem uma série de opções de um controle de um ser vivo contra o ser vivo. Então, você tem lá uma larva que está, né, herbivoria, está comendo as folhas lá. Você pode ter um parasita daquela larva que você cultiva, né? Você cria em laboratório e depois você libera esse predador ali na lavoura, ele vai predar a larva. Então, é um controle biológico. Você evita o uso de defensivo, a natureza contra a natureza. A Embrapa tem até um trabalho assim. Eles tem. liberam na produção de milho, né? Sim. Para evitar uma série de outros problemas, liberam vespinhas, né? Exato, tem. Você tem insetos, produção, vírus, bactérias, fungos contra fungos. É muito interessante. Bastante interessante. E você evita toda aquela problemática dos defensivos químicos, né? E para finalizar, a gente já falou alguns assuntos, eu queria ter mais tempo para poder falar, mas a gente não tem muito tempo, né? Mas para finalizar, a gente sabe que tem muitos desafios, né? Para que a bioeconomia seja implantada e pessoas tenham mais acesso a essas informações, acesso à bioeconomia em si. No Brasil, quais são os maiores desafios? Eu acho que o maior desafio
é gente. Profissionais capacitados, formados, que tenham essa vontade de trabalhar com esse tipo de pesquisa, de assunto, de inovação. Falta gente. Então, falta gente em todos os níveis, tanto técnico como de pesquisa, como na hora de você implementar essa tecnologia no produtor. Então, você tem que formar pessoas. Então, a academia está lá, tem os laboratórios, tem os pesquisadores interessados, tem a natureza ali pronta para você ir lá e pesquisar, mas falta pessoas, falta gente lá para tocar tudo isso. E o Brasil é um país mega diverso, né? Então, você tem uma grande biodiversidade ainda, se bem que a gente não está sabendo lidar com essa biodiversidade, né? Mas ainda temos alguma biodiversidade que precisa ser estudada, precisa ser trabalhada, mas precisa de gente para ir fazer esse trabalho. No Brasil são mais de 103 mil espécies catalogadas. Então imagina o que ainda não... Mas isso é só uma pequena parte, a gente não conhece ainda muito. Tem muita coisa ainda para ser explorada. Até o próprio conceito do que é uma espécie ainda tem uma certa discussão em relação à biologia, mas enfim, se a gente conseguisse motivar os jovens a ter esse tipo de perspectiva, de estudar esses recursos que a gente tem em abundância, comparativamente a vários outros países, a gente tem tudo à mão. Então, acho que falta gente para a gente trabalhar. Sim, é claro, tem gente, mas tem todo um incentivo para a pesquisa, para a ciência a longo prazo também, porque sem esses incentivos contínuos, não adianta, a ciência não trabalha com soluço, né? Você tem que ter uma certa continuidade, senão você tem todo um processo lá que é interrompido, para retomar é mais custoso ainda. Então, mas acho que sim, acho que o principal, no meu ponto de vista, é gente para trabalhar. Então faz o convite para os nossos alunos, estudantes, formandos, pesquisadores, futuros pesquisadores aí. Então, que eu falei, né? A gente tem que aproveitar essas vantagens comparativas aqui do Brasil e que tem uma natureza exuberante e rica e que a gente não está sabendo aproveitar, não está sabendo conservar. A gente, por exemplo, vai num campo cerrado e fala, isso aí é só mato, vamos passar o correntão, vamos plantar soja, né? Nada contra a soja, a gente tem que também pensar nessa commodity, mas não é só isso, certo? A gente tem que começar a valorizar a Mata Atlântica em pé, a Amazônia em pé, o Cerrado em pé também. Então a gente precisa ter gente, porque é muita coisa para poucos pesquisadores, infelizmente. Verdade. Sérgio, muito obrigada pela participação. Nossa, eu que agradeço. Agradeço aqui por ter contribuído aí com a gente, trazendo um assunto tão rico, né? Pena que a gente não tem mais muito tempo para que a gente possa explorar mais, porque é um assunto para mais de hora de conversa. Aí você põe parte 1, daí vem a parte 2. Parte 2, e aí vamos organizando. Vamos organizando isso daí, e aí a gente também pode dar dicas também. Pode. É muito bom, né? O agro e todas as informações, como se diz, o agro, ele é do campo à cidade. E a gente está tudo integrado. Está tudo integrado, né? Então esse é um assunto muito importante, e para você que está acompanhando aí, quiser mais informações, também tem as redes sociais do professor Sivov, né? Até que as minhas não, mas acho que do laboratório, depois eu vou te passar também, aí você pode acessar, que tem muita coisa lá também. Então, tá bom. Sérgio, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço o convite. Agradeço a participação. Não, que isso. E para você que está aí acompanhando a gente, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, já se inscreva. Deixa a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui. Compartilha também os nossos vídeos. Deixa seu like, que é muito importante essa interação e a sua participação aqui com a gente.